Muito barulho por praticamente nada. E aí, se a gente for olhar direitinho, foi por nada mesmo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravei esse vídeo nas primeiras horas da manhã de sábado, 10 de setembro. Na manhã seguinte, a divulgação da pesquisa Datafolha, logo após as manifestações bolsonaristas de 7 de setembro. E o resultado foi nada. Veja, Bolsonaro gastou rios de dinheiro público, estourando a máquina pública, envergonhando o país em nível internacional, fazendo todo aquele carnaval fascistoide que ele faz com aquelas manifestações dele, e o resultado concreto foi que não deu em nada. Tirando pela mobilização e talvez pelo aumento do ego, da vontade, da autoestima, da moral das tropas bolsonaristas, no concreto, as manifestações de Bolsonaro não deram em nada. Quem está dizendo não é o Cadu, quem está dizendo é o Instituto Datafolha. A variação que o Datafolha saiu na noite de sexta-feira, 9 de setembro, é nada. Não mudou absolutamente nada. Toda e qualquer variação dentro da margem de erro é estabilidade, ou seja, não se mudou nada. Segundo o Datafolha, o Lula tem 45% das intenções de voto, ou mesmo que tinha no Datafolha anterior. O Bolsonaro apareceu com 34% das intenções de voto, 2 a mais que o anterior. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos. O Ciro apareceu com 7 e tinha 9 na outra. Não mudou nada. E a Tebet apareceu com 5, os outros pontuaram em 1, enfim. Ou seja, não mudou nada. E antes só de eu continuar esse vídeo, os dados da pesquisa estão na descrição do vídeo, né? Registro, etc. Variação dos pontos percentuais é estabilidade. Ou seja, não mudou nada. Até mesmo a avaliação do governo. O ruim e péssimo de Bolsonaro continua em 42%. 42% dos entrevistados avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. E bom e ótimo, 31%. Também não mudou nada em relação à pesquisa anterior. 27%, ali 26% é o regular. Ou seja, a maioria do povo brasileiro reprova o governo Bolsonaro. Porque se você for dividir o regular, tem regular para bom e regular para ruim, mesmo que a maioria desse regular seja regular para bom, por 8 e 9 pontos, tá mais da metade do governo, da população brasileira rejeita o governo Bolsonaro, avalia o governo Bolsonaro como algo ruim, né? De regular para ruim, ruim e ruim e péssimo. E é por isso que Bolsonaro não cresce nas pesquisas. Ele pode mobilizar o tanto de gente que for, enganar a sua base eleitoral, achando que a mobilização numa atividade específica representa mais do que uma pesquisa estatística que utiliza amostras da população. Ele pode enganar a base eleitoral dele, achando que barulho vale mais do que o silencioso, do que o perfil de eleitor silencioso, do que qualquer outra coisa. Não vale. Inclusive, já houve outras eleições com esse tipo de perfil, em que a campanha de Lula fazia mais barulho, era mais mobilizada nas ruas e o Lula não venceu a eleição. Por exemplo, contra o Fernando Henrique Cardoso. Então, não é assim que funciona. É evidente que uma campanha de rua, com muita mobilização, com gente na rua, etc., todo o ritual da campanha eleitoral é importante e conta, né, para a campanha, para a moral das tropas, né, moral da base eleitoral, etc, etc. Faz parte do ritual de campanha e é importante que se tenha. Mas não é isso que define. O eleitor, já falei em diversos vídeos aqui, o eleitor, ele é pragmático. Ele vota por causa do seu interesse direto. Se eu acho que o governo é bom, eu voto para ele continuar. Se eu acho que o governo é ruim, eu voto para trocar. E a população brasileira
via de regra, quer trocar de governo. Nenhum presidente foi reeleito desde 89, e se acontecer esse ano é fato inédito, com apenas 31% de bom e ótimo. Nenhum. Todos os presidentes foram reeleitos, eles tinham pelo menos 45% de bom e ótimo. E quando a oposição venceu, a eleição que a oposição venceu, por exemplo, em 2002, o governo Fernando Henrique tinha nessa casa aqui de bom e ótimo, em torno de 30%. Então, a história brasileira aponta para a eleição de Lula. Primeiro turno, segundo turno, enfim. Eu prefiro que fosse primeiro turno, para dar mais moral política, etc., criar um fato político mais importante, mas se for no segundo não tem problema. Primeiro turno, inclusive, é mais importante a gente pensar na eleição do Congresso Nacional e ter um Congresso melhor, porque também para ter esse Congresso que está aí, vai ficar difícil a vida do novo governo a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas voltando, a toda aquela mobilização do Bolsonaro, eu comentei no vídeo anterior que os atos de 7 de setembro poderiam ser uma armadilha para ele, se ele esticasse a corda demais, ele poderia tensionar com as instituições, especialmente com o Poder Judiciário, e aumentar a rejeição dele. E se ele fosse manso demais, a própria base dele se sentir traída, etc., como ocorreu no 7 de setembro de 2021. E aí eu admito que dessa vez ele meio que acertou o tom. Ele deixou muito para o pseudo-radicalismo para os outros, não para ele, e meio que acertou o tom. Mobilizou muita gente, principalmente no Rio de Janeiro. Nos outros cantos nenhum foi tanto assim a mais. Teve lugar até que foi menos do que ano passado, mas no Rio, que é a base dele, né, que é de onde ele veio, de onde essa coisa saiu, mobilizou muita gente, é verdade. Apesar de ter uma confusão entre banhistas, assim, confusão, eu digo, visual, né? Banhistas e tal, mas não importa. É preciso admitir que se mobilizou muita gente mesmo para o 7 de setembro. Mas essa mobilização foi muito da mesma coisa, muito da bolha, né? O perfil das manifestações ali era o perfil apenas de pessoas de classe média e tal. Somente aqui em Maceió, a mesma coisa. Tinha muita gente, creio eu que tinha menos do que os anos anteriores, porque não teve foto aérea divulgada. Geralmente quando tem muita gente divulga uma foto aérea por causa da orla, assim, o formato fica bonito e tal. Não divulgaram, então eu acredito que tenha tido menos gente do que o ano anterior, mas também tem muita gente. Tem gente de classe média, os mais ricos aqui da capital alagoana, como tem os mais ricos no Rio de Janeiro, os mais ricos de São Paulo, os mais ricos em Recife, os mais ricos em todas as cidades onde eles fizeram suas manifestações. E isso não quer dizer absolutamente nada, só quer dizer que os mais ricos, boa parte, vai para a rua para participar de ato em defesa do Bolsonaro. Em princípio não quer dizer nada. E é isso que a gente precisa entender. Não é uma fala isolada, não é um ato de campanha, por melhor que seja, não é um programa de televisão, muitas vezes até um videozinho da internet que vai fazer mudar a intenção de voto. O eleitor ele é pragmático. Enquanto o governo Bolsonaro for mal avaliado, ele não vai conseguir crescer nas pesquisas. E o tempo corre contra ele. O tempo também é um inimigo, é um adversário de Bolsonaro nas eleições desse ano. Ele precisa melhorar a avaliação do governo dele. E o eleitor, ele é pragmático. Não tem vídeo, não tem pregação do pastor, não tem mobilização do cranco, da bomba da peste, como a gente fala aqui no Nordeste, que dispute contra R$30 um pacote de leite em pó. Não tem mobilização marqueteira, etc., nada que dispute contra as pessoas comendo carcaça de frango, pé de frango, fazendo sopa com osso. Não tem. O eleitor ele é pragmático. Né? Também o próprio Datafolha aqui, falei em pregação, disse que cresceu um pouco nos evangélicos. Ele cresceu nos evangélicos, mas no católico o Lula ganha e não tem. O que importa é o número geral de intenção de votos. Lula está no mesmo número do Datafolha estável, todos estão estáveis, né? Também não dá para dizer que os 2 a mais que Bolsonaro aparece saíram do Ciro, que está com 2 a menos. Isso é um raciocínio vazio. Eles estão dentro da margem de erro, então pode ser a estatística mesmo, né? Na hora
das entrevistas e tal, enfim, não quer dizer nada. Tanto o Ciro quanto o Bolsonaro estão com as mesmas intenções de voto da pesquisa anterior. Ponto final. Parar imprensa, veículo da sobe, desce, comprar um ponto para dois, mas estatística. A gente tem que pensar que do ponto estatístico é o mesmo percentual de votos. Acabou, é 2% a mais de erro, não mudou absolutamente nada. Enquanto a avaliação do governo for essa porcaria que é para ele, fruto inclusive do governo porcaria que ele tem feito ao povo brasileiro, Bolsonaro vai crescer nas pesquisas. Vai segundo turno, etc., não importa. Ele não vai crescer, não tem propaganda, pode xingar o Lula de tudo que é nome, não faz diferença. Aliás, xingar o Lula tem efeito zero, né? Porque ele nunca parou de xingar o Lula desde que assumiu a presidência da República em 1º de janeiro de 2019. Então não faz diferença nenhuma. Ele está repetindo a besteira. O discurso da violência, das ofensas que ele vem fazendo é essencialmente para manter a sua base mobilizada. E tem conseguido manter a base mobilizada. Tirando isso, tirando a mobilização da base do eleitorado bolsonarista, da sua base ali, mais tal, a campanha do Bolsonaro não consegue, não vai deslanchar. Ele pode despejar dinheiro, a população torrar todo o saco, a botija da União. Não vai mudar. Primeiro que o eleitor não é idiota. Segundo que ele precisa mudar a avaliação do governo. Ele precisa mexer em coisas, fazer coisas que ele tem que ter feito desde o começo do governo dele. E que se ele começar a fazer agora, não tem efeito para girar a economia, para fazer e mudar. Sai aí que inflação ou deflação é o conjunto da obra. Mas na inflação de alimentos, que é o que importa, porque eu acredito que você também, assim como eu, não beba ou coma gasolina, né? Bota farinha na gasolina e come. A inflação os alimentos estão tendo inflação todo mês. Todo mês a comida aumenta. E esse é o nicho inflacionário que mais importa, a inflação de alimentos. O salário mínimo não tem aumento real há 4 anos. As pessoas aumentaram o emprego, mas tem muito bico, mas a renda caiu. Aí renda, inflação, principalmente de alimentos. O governo Bolsonaro só tem 31% do bom e ótimo. Ou seja, que são os eleitores dele. Sempre quando você for olhar uma pesquisa, olhe isso também. Para saber até se metodologicamente há uma razão, ela está mais correta e tal. Porque se não tiver um grande fato novo, para girar pessoas que reprovam o governo a darem um voto de confiança de novo a esse governo, alguma coisa está errada. Os votos do candidato à reeleição ou da linha sucessória, eles giram próximos, na mesmo patamar, do bom e ótimo da pesquisa que foi feita, né? Pronto, o Datafolha deu 31% de bom e ótimo, o Bolsonaro aparece com 34% de bom e ótimo. Se você botar mais de erro 2 para mais de erro para menos entre eles, é o mesmo voto. O Bolsonaro pode estar com 32 e aqui pode ser 32 também, né? Na avaliação. Então, tenham a calmaria para avaliar a pesquisa. Não adianta ir dar euforia ao pânico derrotista por variação na margem de erro. Seja os eleitores de Lula, seja de Bolsonaro, de qualquer um, né? Não é assim que se avalia a pesquisa. E é isso. Gastou. Foi muito barulho, muito dinheiro torrado por nada, né? Bolsonaro jogou dinheiro público fora, envergonhou o país, chefe de Estado ali, ele fazendo aquela pataquada de imbrochável, sei lá o quê, para vir a mesma coisa. Ou seja, não tem o que fazer, né? Bolsonaro xinga, ofende, torra dinheiro público e continua mal avaliado. Ele pode mobilizar o que ele quiser no meio da rua. O Brasil tem 156 milhões de eleitores. Mais ou menos 210 milhões de habitantes. Acha mesmo que 100 mil na rua, em qualquer que seja o ato, é grande coisa? Vamos lá, 1 milhão. 1 milhão na rua. Estatisticamente falando, não é nada. Não é absolutamente nada. Fica só grande para foto, para fazer foto. Mas estatisticamente não é nada. Mas e você? O que acha disso tudo? Comenta aqui.
Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e Telegram, se você tiver, para aumentar o alcance desse espaço. Porque assim você vai fortalecer a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários você pode discordar de absolutamente tudo o que eu acabei de falar. Só não vale xingar nem falar do nome do povo. Grande abraço.